Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um livro da nossa semana Rubens Fonseca aqui pra vocês. Só que, desta vez, é um livro um pouco diferente de todos os outros que eu já trouxe aqui, porque, diferente dos outros, ele não traz esse tema de violência como o foco principal do livro. Esse livro, ele traz a história como cargo-chefe. E por isso que eu acho que vocês vão gostar. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today. O nome dele é Agosto e é o nosso penúltimo livro dessa saga. O último livro vai ser segunda-feira, por causa de alguns atrasos que tiveram. Amanhã, então, vamos interromper com o livro do Nicholas Sparks para dar série àquela nossa outra saga Nicholas Sparks. E segunda-feira tem o último livro do Rubens Fonseca. Bem, e o que é esse agosto, então, de especial? Fala sobre o mês de agosto do ano de 1954, aqui no Brasil, que, como algumas pessoas que são mais fãs de história já sabem, foi um ano realmente complicadíssimo e super cheio de novidades. O livro começa falando sobre o Alberto Matos, que é um delegado que vai atrás para poder saber quem é que matou um empresário na mesma noite do atentado contra Carlos Lacerda. E ele começa a achar que esses dois acontecimentos têm alguma relação entre si. E ele começa a investigar, e aí ele entrevista as pessoas que estão envolvidas nesse atentado, e ele acaba traçando esse paralelo entre a ficção com a realidade. Bem, ele fala com a filha do Getúlio, ele fala com a esposa do Getúlio, ele vai no lugar onde Getúlio morava, vê Getúlio nas reuniões. Esse Alberto Matos, ele era um cara simples. Ele sempre foi muito certinho, ele cumpria todas as regras, todas as leis, nunca aceitou suborno, nem nada voltado para corrupção. Porém, ele era o único do seu meio que não era levado para esse lado da corrupção. Então, esse livro faz uma crítica muito forte à polícia. Inclusive, ele nem conseguia ganhar dinheiro muitas vezes por não ser corrupto. Só para vocês terem uma noção, mesmo ele sendo delegado, ele não conseguia ter dinheiro para poder comprar um carro, sendo obrigado a andar de ônibus para lá e para cá. Então, eu acho que vocês já entenderam um pouquinho a crítica que esse livro e que o Rubens Fonseca quer nos trazer. Não podendo esquecer que Rubens Fonseca foi policial por muitos e muitos e muitos anos. A coisa mais errada da vida de Alberto era o romance que ele tinha com duas mulheres, Salete e Alice. Ambas eram casadas e com caras ricos e viviam vidas super estáveis. Ele tinha uma relação super romântica, que foi a primeira namorada dele, amor até hoje. E outra já é mais lá para esse lado da erotização, esse lado da nudez e desses desejos carnais que Rubens Fonseca sempre tem que colocar no livro. E ambas largariam tudo para poder ficar pobres do lado dele, de tanto que esse cara é encantador. E quando a gente lê o livro, a gente realmente se deixa encantar muito por ele. Ok, e agora vamos falar um pouquinho sobre o cenário que estava acontecendo, mas para isso precisamos entender um pouquinho mais sobre a história de Vargas. Vargas que tá em tudo desse livro, Vargas que é o carro-chefe desse livro. Então, agora vamos falar um pouco sobre Era Vargas. Se você não gosta, pule um pouco para não ter que eu ter essa aula de história. Vargas entrou no poder em 1930 através de um golpe de Estado, dando fim àquela era do café com leite e da República Oligárquica. Ele começou governando de uma maneira provisória, através do governo esse que durou 4 anos, que é muita coisa para um governo provisório, mas tudo bem. Nesse período, ele anulou a Constituição pré-existente, falando que em breve iria fazer outra, tirou governadores dos estados e botou interventores de sua inteira confiança, ou seja, trazendo esse lado da política cada vez mais para si, criou leis trabalhistas, diminuiu os sindicatos, um modelo chamado corporativismo, deu a canetada lá para poder deixar agora legal o voto feminino. Não gosto de falar que ele impôs o voto feminino nem nada disso, porque na verdade ele só escreveu. E na verdade isso foi por causa de uma luta das mulheres, mas tudo bem. E começou com o voto secreto e com a justiça eleitoral. E depois contratou um grupo para poderem fazer uma nova Constituição. Constituição essa onde o primeiro presidente eleito seria eleito de uma maneira indireta, ou seja, sem o povo votar.
fazendo agora o primeiro governo constitucional do Getúlio. Começou no mundo uma grande polarização entre a direita e a esquerda, o fascismo e o comunismo. Então, foi um período de muita turbulência aqui no Brasil, onde grupos e grupos brigavam para poder saber, uns chegavam outros de comunistas, outros de fascistas, e acabaram botando que o fascismo era o amigo legal do Brasil e o comunismo era o inimigo, coisa que muita gente fala até hoje. Através de toda essa polarização e um suposto plano Cohen, que era um plano dos comunistas de pegarem o poder, e na verdade isso era tudo uma farsa, esse plano nunca existiu, Getúlio dá um golpe e instala o Estado Novo, que foi a ditadura getulista. E foram anos terríveis. Teve tortura, teve censura, teve tudo. Tudo que se tem direito. A censura era feita pela DIP, era responsável tanto por censurar quanto enaltecer a imagem do Getúlio. Esse culto ao líder, sabe, que até hoje está muito presente nesses governos autoritários. Então, nessa época teve muito, por causa de um departamento de imprensa e propaganda. Porém, a Segunda Guerra estava chegando ao final. Getúlio estava tendo que tomar alguma decisão porque ele estava lutando contra ditaduras, sendo uma ditadura, e isso não estava muito coerente. Os Estados Unidos começou a pressionar, falando, cara, não tá dando certo isso. Você escolhe, ou você é uma ditadura ou você luta contra ditaduras. E acabou que Vargas começou a afrouxar um pouco esse Estado Novo, começou a deixar com que novos partidos voltem a surgir, e até que ele marca novas eleições em 1945. E aí começou vários movimentos de pessoas que queriam a continuação do governo Vargas. E esses movimentos foram chamados de querenistas. Só que, como nada é para sempre, militares chegaram, deram um golpe em Vargas e tiraram ele do poder. E ele não correu às próximas eleições. Até que, em janeiro de 1951, Vargas vai disputar as eleições e conquista o poder, agora de maneira democrática, e é o primeiro governo realmente democrático de Vargas. Porém, ele começa a passar por muitas dificuldades, porque ele nunca soube governar democraticamente. Ele sempre dava alguma maneira de pegar o poder para ele, dava um golpe, fazia qualquer coisa para poder concentrar o poder em suas mãos. E agora ter que dialogar com pessoas e ele não poder mandar em tudo, isso botava ele num lugar que não era o lugar dele, onde ele se sentia mais confortável. E com isso começaram a surgir vários problemas, principalmente um problema muito grande para ele chamado liberdade de expressão. Existiam críticas agora a ele, não tinha mais o DIP para poder homenageá-lo e enaltecê-lo e proibir todas as críticas. Não, agora muitas pessoas que estavam caladas todo esse tempo começaram a falar e começaram a reclamar e começaram a realmente cutucar a ferida de Vargas. E Vargas ficava puto com isso, muito puto, principalmente com um cara que era o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele era um jornalista, dono de um jornal, e era o principal inimigo de Vargas, se assim pode-se dizer. Ou seja, ele falava muito mal do Vargas nos seus jornais, e Vargas odiava isso. Sabe aquele presidente que não consegue ouvir nenhuma mídia falando mal dele? Então, era Vargas, e outros também, mas nesse caso estamos falando de Vargas. E Vargas ficava puto com isso, e o Gregório Fortunato, que muito conhecido como Anjo Negro também, tudo isso, e ele mesmo tomou as dores de Vargas e contratou duas pessoas, o Crimério e o Alceno. E assim eles resolveram que iam tentar assassinar Carlos Lacerda. E tudo pronto para o atentado acontecer. Os dois já estavam no lugar certo, chegaram e quando foram atirar contra Carlos Lacerda, não imaginavam que ele estaria com segurança. O segurança que era marechal da aeronáutica, que pulou na frente dele, morreu, mas salvou a vida de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele recebeu um tiro no pé, que hoje em dia é muito contestável, eu acho, falam que ele não recebeu tiro nenhum, e contestam até quem foi que matou, na verdade, esse marechal, e a culpa caiu toda pra cima de Vargas. Porque, depois de muitas investigações, viram que foi Gregório Fortunato que mandou matar os dois, então falaram que na verdade foi Vargas que mandou Gregório contratar as duas pessoas e tentar matar Carlos Lacerda. Vale lembrar também que nessa época era no meio da Guerra Fria, então o país já estava muito polarizado e o Vargas, por adotar medidas trabalhistas, muita gente já não gostava dele porque vinculavam ele com o comunismo. Vargas comunista, mas tudo bem. A economia não estava bem
As únicas pessoas que realmente continuavam apoiando Vargas era a classe operária, e mesmo assim, às vezes, com alguns poréns. E acabou que Vargas, ele se viu sem escapatória e acabou, em uma madrugada, no começo de uma manhã, dando um tiro em seu peito e morrendo. O que também é muito contestado, que falam que, na verdade, que ele foi assassinado. Mas tudo bem, porque, imagina, você se matasse. Ok. Bem, muitas histórias têm também sobre isso, mas essa é a história principal e a história que cai no vestibular e a história que eu aprendi, então é a história que eu tô contando pra vocês. Porém, quando Vargas se suicida, isso mexe no Brasil de uma maneira muito grande, fazendo com que haja uma grande repercussão contra Lacerda devido ao suicídio de Vargas. O que nós precisamos saber para o livro é esse atentado e como ele aconteceu. E agora, imaginar que na mesma noite desse atentado aconteceu uma outra morte. E essa morte tem relações com esse atentado. Relações muitas vezes macabras e super interessantes? Sim. E é por isso que esse livro é super interessante. E eu acho realmente que vocês deveriam ler, até para poder conhecer um pouco mais de como eram a filha do Getúlio, por exemplo, e vários outros personagens da nossa história. Eu acho que é um livro que só tem a agregar pra vocês, e eu espero muito que vocês leiam e que vocês gostem. Então é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje e a nossa pequena aula de história. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês leiam o livro e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha. Beijo!